Histórias de empreendedores de sucesso são fundamentais para que nós, empreendedores, consigamos levar os nossos negócios ainda mais longe. É sempre importante ouvir aqueles mentores que deram certo, quais foram os seus desafios, suas dificuldades e seu sucesso, para que a gente se inspire para chegar mais longe. Essa é mais uma conversa que você vai acompanhar aqui no podcast do Gás Conecta. E eu sou Milena Prado, head do Gás Conecta, e eu tô aqui numa mesa que a gente fica muito feliz sempre. A gente sempre recebe gente muito boa. E Marcel, muito obrigada pelo teu tempo e pela tua agenda, que é mega corrida, para estar aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui com você, com o nosso público, Milena. Vai ser bem bacana. Marcel, escritor, fundador da Bematec, da Quartzo, da PM3, da TM3, mentor de startups. Mas e aí, quem que é o Marcel? Marcel é um cara técnico, né, de origem, ou seja, eu sou engenheiro de formação, mas primordialmente empreendedor, né? Eu comecei a empreender muito cedo, né, lá em Ponta Grossa ainda, depois empreendi criando uma primeira empresa de tecnologia dentro da engenharia, e a Bematec, que é meu sobrenome não é nem Malchevski, é Bematec, eu acho, é Marcel da Bematec. A Bematec é a criação de um curso de pós-graduação. A empresa foi fundada por mim e por um colega, que é o Volney, a partir desse mestrado lá no Cefet. Então, Marcel é empreendedor, gosta de empreender. E que desafio hoje, sei lá, dica você daria para o Marcel lá de trás, quando estava fazendo o projeto no Cefet? Porque você já evoluiu muito na sua carreira, assim, né, Marcel? Construiu muitas coisas, liderou muitas equipes. A Bematec é uma referência, ela foi adquirida pela TOTUS e é uma referência em sistemas na América Latina, né? Mas que dica você hoje, com toda a tua experiência, daria para o Marcel quando fundou a empresa lá atrás? Eu acho que as duas coisas o empreendedor ele tem uma característica, Milena, de ir tocando as coisas, e se as coisas vão dando muito certo, ele tem muita dificuldade em corrigir, talvez, algumas escolhas, alguns caminhos que não andaram muito bem. Mas assim, eu acho que duas coisas importantes que eu recomendaria para o Marcel lá de trás, né? A primeira tem muito a ver com gestão de negócios. Eu acho que eu e o Ivone demoramos muito para trazer boas pessoas, formar uma boa equipe no início da Bematec e delegar para essa equipe, né? Eu acho que até trouxemos jovens conosco desde o início, mas faltou delegar, faltou focar o nosso trabalho no que era mais importante, e a gente quis fazer tudo nós mesmos, nós dois. Então, delegar, trazer, de novo, criar uma empresa, um time forte e aprender a delegar para esse time forte é uma coisa que eu indicaria para aquele Marcel lá atrás. Eu acho que uma outra coisa importante, o Marcel, que assumiu a Bematec em determinado momento, muito apaixonado, muito cartesiano, muito firme nas suas decisões, né, na execução das coisas. Mas eu acho que eu teria que ter sido um pouco mais político, um pouco mais tranquilo no processo de delegar, de tomar decisão, de ouvir mais as pessoas. Eu acho que faltou um pouco. Eu sempre fui muito duro, muito direto, muito objetivo, isso talvez um pouco em excesso. Então, o que eu diria lá para o Marcel jovem é: calma, Marcel, as coisas vão se acertar, vai dar certo. Você não precisa ser tão duro com tudo e todos. Eu acho que colocar um pouco de soft skill nesse Marcel aí vai ajudar bastante. E você veio de Ponta Grossa, né, de uma cidade que está aqui vizinha de Curitiba, com esse espírito empreendedor, com essa vontade de mudar. Me conta um pouquinho mais. A Bematec nasceu no Cefet, num projeto do Cefet, mas me conta um pouco mais como é que esse bichinho do empreendedorismo te picou, assim, daí não parou nunca mais também. Não, Milena, muito jovem assim, com meu irmão e meus primos, a gente começou a tocar em festa de garagem, né? E por que é um empreendimento? Não era uma banda, era um empreendimento que a gente comprou equipamento de som com dinheiro emprestado de pais e tios, montou um negócio e ia nas festas de garagem em Ponta Grossa trabalhar, né? De fato, tocar som eletrônico, música eletrônica, enfim, fizemos um pouco disso. Isso eu deveria ter, sei lá,
13, 14 anos ainda, né? Meus primos não eram muito mais velhos do que eu, meu irmão um pouco mais velho. Então ali eu cuidava da parte de iluminação, né? Tinha o globo, as luzes, né? As luzes coloridas. Eu, por ser muito curioso, por ter um laboratório na minha casa e gostar dessa área de eletrônica, de elétrica, eu me tornei engenheiro eletrônico depois, eu é que cuidava desses dispositivos, eu criei alguns dispositivos ainda muito jovem lá na minha casa para tocar nessas festas. Acabou não dando certo, enfim, foi uma aventura. Depois, quando eu vim para Curitiba, enfim, estudei para fazer engenharia, entrei no curso de engenharia e antes de me formar engenheiro, com 2 amigos, né, que não eram da engenharia lá na Federal, mas 2 outros amigos que tinham também conhecimento na área de software. Nesse momento eu já entendia um pouco de software, dos primórdios lá. E aí a gente montou uma empresa de software para criar software, desenvolver software. Isso era anos 80, Milena. Então você vê que o PC estava chegando no Brasil, né? Não existia PC disponível ainda, era um equipamento muito caro. Eram gerações anteriores ao PC que nós utilizávamos para desenvolver software para algumas empresas. Eu entrei na pós-graduação como empreendedor dessa primeira empresa de software, mas acabei saindo da pós-graduação, que se tornou mestrado, criando a Bematec dentro da incubadora aqui do Paraná. A Bematec foi o primeiro projeto incubado numa incubadora de tecnologia aqui no estado. Então, tem uma jornada aí desde criança, vamos dizer assim, adolescente, depois estudante de engenharia, aí estudante no mestrado e logo depois do mestrado incubado já com um projeto que se tornou a Bematec, que acabou virando um sucesso e é até hoje talvez meu sobrenome, né, Milena? Marcel, em vez de Marcel Malchevski, é o Marcel da Bematec. Marcel Bematec, e você leva, né, como mentor de startups, você leva todo esse know-how, esse conhecimento, tá também no seu livro, né? Você é autor do livro. Sim. Tá no seu livro, mas você leva esse conhecimento para as startups. Também, né? A escola que eu e o Vone tivemos na Bematec, Milena, ela foi ótima, né? Nós começamos do zero, éramos eu e ele num laboratório, numa pequena sala lá do Instituto de Tecnologia do Paraná, que era no Tecpar, onde ficava a incubadora. E lá nós começamos do zero, literalmente do zero, a construir impressoras, a criar projetos de impressora e fomos contratando estagiários, fomos criando um negócio que se tornou até a venda abrimos capital da empresa, listamos na Bovespa, hoje B3, enfim, internacionalizamos o nosso negócio, nós tínhamos operações de supply chain na China, um centro de desenvolvimento em Taiwan, toda a nossa área internacional ficava em Long Island, nos Estados Unidos, tínhamos receita e lucro com operações fora do Brasil, trabalhávamos com hardware, software, muita inovação, chegamos a ter aí em todas essas bases um total de quase 2.000 pessoas trabalhando conosco. Então, se imagina, nós fizemos tudo isso, eu e o Vone, do zero, né? Então a bagagem que nós adquirimos, a bagagem que eu adquiri, ela foi muito, muito grande, né? Então hoje eu costumo dizer para os empreendedores que eu mentoro, que eu invisto, né, que eu sei tudo o que ele passou até chegar ali, tudo o que ele está passando e tudo o que ele vai passar no futuro ainda, seja no plano de gestão do negócio, no plano de administração e gestão de sócios e investidores, até na vida pessoal, porque as coisas se repetem. Não importa se a empresa de tecnologia é uma empresa de software para o agronegócio, ou para health tech, ou fintech, as coisas se repetem. Então, essa experiência que eu tive na construção do nosso negócio, ela foi muito rica, muito intensa, muito profunda, e eu consigo usar dessa experiência para transferir para esses empreendedores que estão começando esse conhecimento, tentando criar atalhos para o sucesso dele ou dela. E o que você mais vê de gargalo nesses empreendedores, né? Quando eu te perguntei sobre a principal dica que você daria para o Marcel do passado, o que você vê hoje de comportamento ou de ação que esses empreendedores fazem que às vezes está travando esse crescimento? Delegar pode ser uma coisa, né? Muito difícil colocar na mão do outro coisas que você se sente tão confiante para fazer,
você precisa delegar para fazer o teu negócio crescer, assim, né? Tudo com você não vai funcionar. Eu acho que os gaps que eu vejo hoje, Milena, nos empreendedores que estão começando, nós investimos hoje em empresas que já estão mais maduras, que já têm uma certa estrutura, enfim. Mas vamos pegar mesmo as empresas que já estão mais maduras, mas principalmente as em early stage, que estão começando, os empreendedores eles acabam tendo essa mesma dificuldade que eu falei que eu tive lá atrás, que é criar um time, escolher as pessoas, delegar para essas pessoas para acelerar o processo, ou seja, investir nesse time, né, trazer um time forte. Forte que eu digo potencialmente, muitas vezes o empreendedor não tem recursos para contratar profissionais já experientes. Então, mas escolher pessoas certas e dividir a gestão do negócio com essas pessoas certas, acho que é o primeiro gargalo. Em geral, os empreendedores têm dificuldade em delegar e em construir time. Outra dificuldade que eu vejo é em planejar, né? Planejar o orçamento do futuro, planejar os investimentos, estruturar melhor as áreas de negócios, as áreas também de controle e administração da companhia. O empreendedor ele acaba não dando a devida importância para a área de finanças, de controle, de contabilidade da companhia. Isso, desde o início, bem feito, vai ajudar muito o empreendedor a ter sucesso, a ter menos atrito. Tá? Outra coisa importante que eu recomendo é que o empreendedor tenha sócios. Né? Eu tenho muita dificuldade em investir no empreendedor solitário. Né? Em geral, empreendimentos de sucesso têm 2 ou 3 fundadores. Né? É muito difícil você ter uma empresa, um empreendimento de tecnologia que tenha sucesso com só empreendedor ou que tem muita gente. Você tem lá 6 ou 7 empreendedores, claramente ao longo do tempo, alguns vão ficar no meio do caminho. Então, dividir, ter alguém para debater, para fazer o contraponto é fundamental. Essas são algumas aí das recomendações que eu faço, mas tem várias, né? Que ao longo da conversa, enfim, a gente pode falar um pouco mais. A gestão societária é um desafio enorme, né? Um desafio enorme. A gestão societária é quase que casamento, né, Marcel? E é isso que talvez pegue também, dependendo do tamanho da empresa. Para onde vamos, né? Como é que fazemos esse casamento, assim? Né? E é muito complexo, porque, de fato, você muitas vezes você passa mais tempo com o teu sócio, quando você está levantando, criando um empreendimento, do que com a tua namorada ou namorado, ou com o teu marido, ou com tua esposa, ou com amigos, ou com família. Né? Você está ali, não existe empreendimento de sucesso, Milena, onde o empreendedor não tem uma dedicação full time para o negócio, 24/7. Né? Então, é a base do empreendimento de sucesso em tecnologia. Uma dedicação extrema ao negócio. Né? E aí sim, se eu acabei de dizer, né, que é importante ter pelo menos um sócio e você está numa dedicação full time para esse negócio, é natural que você esteja com muita frequência com esse sócio, discutindo o futuro da companhia, discutindo as atividades. Então essa boa relação ela é fundamental e isso passa por gestão societária. Qual que é o papel de cada um, né? Qual que é o objetivo? É importante entender os objetivos de vida, é importante ter 2 ou 3 pessoas que comunguem do mesmo objetivo, isso é fundamental, porque mesmo na dificuldade societária, nas discussões, nos atritos, nos conflitos que sempre existirão, se você tem um bem maior, que é o teu negócio, você vai acabar vencendo aquelas dificuldades em prol desse bem maior. Mas, enfim, e a complexidade aumenta na questão societária quando você traz investidores. Você está trazendo investidores, o que é muito normal, é muito comum em negócios de tecnologia, em startups. E a hora que você traz um investidor, você trouxe um sócio. Você trouxe um cara que vai opinar, que vai dar opinião, que vai meter a colher na panela. Então, de fato, gestão societária é uma coisa que nem todo empreendedor no início se preocupa, mas é uma preocupação que
logo vai aparecer. É importante olhar com cuidado para isso. E o Marcel também é investidor, então o Marcel também é sócio de diversos negócios, assim, também, né? Vocês têm a TM3, a Quartzo hoje, que faz essa gestão, né? Talvez hoje seja a minha principal atividade. Exato. Ser investidor e representar a gestora nos conselhos de administração das empresas investidas. A gente tem uma equipe grande hoje e a gente participa ativamente do processo decisório. A gente acompanha através do conselho de administração dessas companhias, dessas startups, o andamento dos negócios, o planejamento estratégico, o processo decisório, para onde vamos, como vamos. Então, talvez a minha principal atividade esteja relacionada a ser investidor e a contribuir para que essas empresas investidas tenham sucesso e com isso a gente acabe vendendo e ganhando dinheiro. Todo mundo tenha sucesso. E na hora de analisar um pitch deck, né, Marcel? Tem muitos empreendedores aqui de startups especificamente que nos escutam, que, né, fazem parte da nossa comunidade. O que você vê no empreendedor, numa empreendedora que te brilha os olhos, que você fala, cara, essa solução aqui tem futuro? Domínio de causa. Tá? O empreendedor ele tem que ter muita segurança e muita propriedade do que ele está propondo, né? Outra coisa que eu percebo de cara é quão a gente chama de coachability, né? Quão coachable, ou seja, quão ouvinte é esse empreendedor. Porque a gente contribui muito com as empresas, mas não adianta eu tentar contribuir se o empreendedor não quer essa contribuição. Tá? Então, a gente chama de coachable, é a palavra que a gente usa. Ele tem que ser coachable, ele tem que ser ouvinte, ele tem que entender, ouvir as pessoas e entender qual que é o melhor caminho. Se faz sentido aquilo que ela está ouvindo, né? que o empreendedor está ouvindo. Então, mas eu olho muito o domínio de causa, ou seja, o empreendedor ele precisa conhecer os problemas que ele está tentando resolver, ele precisa conhecer a solução que ele está propondo, ele precisa conhecer o mercado que ele está sendo inserido, no qual ele está sendo inserido, ele precisa conhecer competidores, soluções competidoras, ele precisa conhecer a história desse mercado também, o que deu certo, o que deu errado, ou seja, quanto mais domínio esse empreendedor tem daquele mercado, daquele setor, daquele segmento no qual ele está entrando, mais eu acho que aquele negócio é um bom negócio. Que demais. Hoje, em grandes números, Marcel, quanto que vocês têm investidas, né, ou fundos ali sob gestão? Como é que vocês avaliam essas metas? A gente tem mais de R$500 bilhão sob gestão hoje, né? A gente já investiu, claro que parte desse dinheiro ainda não foi investido, ou seja, a gente já investiu aí mais da metade, talvez, desse valor. Já investimos em mais de 60 startups ao longo de 10 anos. Já fizemos alguns exits, é claro, algumas saídas. E, em geral, as empresas nas quais a gente investe, todas que hoje estão investidas, na média, estão indo muito bem, né? Então, graças também ao nosso recurso aportado e ao nosso apoio, né? Eu acho que o nosso apoio tem feito a diferença para as empresas nas quais a gente investe. E esse know-how, essa experiência também dão muita segurança, assim, né, Marcel? Quando você fala, cara, para o negócio dar certo, o empreendedor tem que estar ativo 24/7, tem que estar com a mão na massa fazendo o negócio. Como é que o Marcel, ao longo da vida, lidou com esse equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, os filhos crescendo, o casamento? Como é que foi isso, assim? É muito difícil ter equilíbrio quando você é empreendedor, Milena. Então, eu não vou aqui... Não né? tem, pronto. Eu não vou aqui... pronto, não tem. Eu inclusive, digo isso de forma clara no meu livro, né? Eu acabo um pouco com essa história da gente ter que buscar equilíbrio, a qualidade de vida. Isso não existe, né? Tô falando aqui diretamente para o empreendedor. Em determinados momentos do teu negócio, você não vai ter tempo para amigos, para a esposa, para os filhos. Você vai ter que ter uma dedicação incondicional ao teu negócio. Tá? É claro que é cíclico, isso não vai ser eterno. Então, eu acho que você tem que aproveitar muito semanas, meses, períodos que você tem uma certa calmaria, onde as coisas começam a andar
por si próprias, tá? Para daí sim ter uma dedicação adicional à tua família, aos amigos, à tua vida pessoal, à tua saúde, mas vai haver um período que você vai precisar acordar cedo, tá cedo no teu escritório, na empresa, seja o escritório de home office, seja na tua sede, e vai sair muito tarde se sair, né, de lá. Então não conheço histórias de empreendedores de muito sucesso, dá para ir para o Silicon Valley, dá para ficar aqui no Brasil ou em outros lugares, onde não houve em determinado momento uma dedicação absurda, full time do empreendedor para o negócio, deixando de lado a vida pessoal. Mas de novo, é cíclico. Tem períodos que vão exigir demais da tua presença, você vai ter que deixar de lado a tua vida pessoal, mas no momento em que as coisas acalmarem, você tem que voltar e se dedicar um pouco ao equilíbrio da tua vida, à tua saúde, aos amigos, à família e assim por diante. Quanto tempo que o Marcel ficou nesse desequilíbrio, mas que foi necessário para a continuidade de tudo? Assim, Marcel, você olha para um espectro aí da sua vida. Alguns anos, mas não direto, né? Eu costumo dizer que eu tive uma parceira muito grande, minha esposa, ela entendeu esse processo e nós dividimos as tarefas, né? Ela cuidou de casa, eu cuidei do patrimônio, né? Deu muito certo até hoje, estou casado, né? Com filhos crescidos, que me admiram muito, me amam, eu os amo, mas eu posso dizer que eu fui um pai ausente, né? Eu não fui um pai totalmente presente. Muita viagem, muita dedicação ao negócio, mas no final as coisas deram muito certo. Agora, nos momentos aí, fim de semana, nos momentos aí, algumas férias, né? Eu tinha férias de vez em quando também. Aí sim, vamos curtir a família, vamos curtir a esposa, essas coisas todas. Mas eu posso te dizer que durante vários anos eu não fui um pai e um esposo tão presente na minha família. E assumir isso também é uma parte fundamental, né, Marcel? Assumir que você, né, e ser transparente, tanto na gestão societária quanto na sua casa. Meu amor, não vou poder estar aqui agora, sócio, vou poder estar aqui agora, fazer essa gestão com bastante transparência é fundamental, né? Eu acho que sim, eu acho que comunicação é muito importante, né? Você ter a percepção do que está acontecendo. Porque é tão simples quanto, Milena. Se o teu negócio der certo e você está construindo ele para dar certo, ele vai exigir de você. Ele vai te sugar. Então, assim, se ele não der certo, ele não vai te sugar, né? Ele vai dar errado, portanto, né, pode voltar para casa. Agora, se ele der certo, ele vai com certeza te sugar e exigir muito de você. Então, sabendo disso, é importante que você crie esse contrato, vamos dizer assim, em casa, com a tua esposa, com os teus filhos. E a gente sabe, Milena, que também dedicação à família é muito mais qualidade do que quantidade. Então, acho que o empreendedor não deve esquecer disso. Ou seja, por menos que ele consiga estar em casa com filhos, esposa, a qualidade do contato, né, da relação, ela tem que ser muito boa e muito bacana, muito intensa, né? Então é muito isso, ou seja, você vai estar pouco com a tua família, mas quando tiver, por favor, aproveite bastante, seja um bom esposo, uma esposa, um bom pai, porque você não vai ter muito tempo para isso. Esteja presente de fato, né, Marcelo? Esteja presente de fato. Encaminhando para o nosso final com dor no coração, eu quero te perguntar sobre o propósito, né? Porque o propósito é um ativo que vai mover o empreendedor, seja pelo amor à família, seja pelo desejo do negócio dar certo, seja por acreditar na sua causa. Mas qual que é o propósito que levou Marcel tão longe, assim? Eu acho que os propósitos eles vão mudando ao longo do tempo. Mas no início, se pegar bem o início, coisas que assim, eu e o Volney, nós dividíamos muito, apesar das diferenças e divergências, eu e o Volney, o que manteve a empresa sólida foram os valores. Eu e o Volney sempre conjugamos nos mesmos valores, né? E eu acho que os propósitos eram os mesmos. Nós tínhamos naturalmente o propósito de ter um negócio saudável, construir um negócio relevante, né, para nós mesmos e para a sociedade, tá? Mas
enfim, para nós mesmos isso é importante, a gente queria independência financeira, queria ter um negócio lucrativo, queria ganhar dinheiro, mas não queria fazer de qualquer jeito. Tá? Acho que isso é importante. A gente queria fazer da maneira correta, da maneira ética, gerando empregos. Acho que isso é uma coisa muito legal que o empreendedor rapidamente percebe. Se o negócio cresce e vira um negócio importante, você vai acabar sendo responsável como empreendedor por estar construindo aquilo por um número muito grande de famílias, né? Porque não são só os empregos diretos, as famílias que você emprega, são também os empregos indiretos. Você tem, a gente tinha na Bematec fornecedores, nós éramos os maiores clientes, esses fornecedores empregavam uma série de famílias. Então, o impacto que você acaba causando na sociedade com valores sólidos e ótimos valores é muito importante. Então, eu acho que seria uma conjugação de 3 propósitos maiores, vamos dizer assim, que logo no início apareceram. O primeiro, de fato, construir um negócio para a independência financeira. O segundo, mudar o mundo, né? Ou seja, criar um produto, criar um negócio que impactasse de forma relevante na sociedade e nos negócios. Foi o que a gente fez com a automação comercial. Nós lideramos durante muito tempo o setor e provocamos mudanças importantes com inovação na tecnologia e melhoramos a vida de muito comerciante, varejista, dono de loja, dono de mercado, dono de farmácia com isso, né? E gerar emprego e pagar imposto, né? Que a gente sempre achou isso muito importante, que é o aspecto social do negócio. Então, 3 propósitos muito, muito claros e simples até ao mesmo tempo. Demais, Marcel, que demais. Por último, que dica você daria? Você já falou um pouco disso, mas que dica que você daria para o empreendedor agora que está começando? O caminho não é fácil, mas sempre tem, quer dizer, na maioria das vezes, né, tem alegria no final. Então, o que você deixaria de mensagem para esse empreendedor? Eu acho que 2 coisas, Milena. Tá? A primeira coisa é, se você é um empreendedor que está começando, então você tem uma ideia, você tem um propósito, né? Às vezes o empreendedor não sabe definir muito bem, mas ele tem. Ele não sabe muitas vezes, mas ele tem uma boa ideia, ele tem um bom propósito. E eu acho que o empreendedor ele precisa se aprofundar e dominar profundamente, né? Eu estou repetindo profundamente porque ela é uma palavra importante. Tá? O setor, o segmento, enfim, o negócio que ele está se inserindo. Tá? Não há empreendimentos de sucesso sem o empreendedor que domine profundamente o seu negócio. Então ele precisa de fato ir muito a fundo naquilo que ele está fazendo. Tá? E o segundo seria não desistir. O empreendedor, a empreendedora, eles vão sofrer muito. Você não chega lá assobiando, né? Você não chega lá cantando, você não chega lá sorrindo apenas. Tá? Muita dedicação, muito sangue, muito suor, muitas lágrimas. E vai ter uma série de reveses no meio do caminho. Então, o empreendedor ele tem que ser muito persistente, consistente. Ele não pode desistir na primeira dificuldade que ele encontrar. Se ele tiver o domínio daquilo que ele está fazendo, a profundidade que eu falei, e se ele for persistente ao extremo, sempre dá certo. Que mensagem. Marcel, muito obrigada pelo teu tempo, por estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente hoje. Bom estar aqui contigo, com os nossos ouvintes aí. E vamos lá, se precisar eu estou à disposição. Maravilha. Muito obrigada para você que nos acompanhou, que acompanha a nossa conversa até aqui. Você acompanha esses e outros papos com empreendedores relevantes, sempre falando de inovação aqui no Gas Conecta. Você já nos conhece, mas não custa lembrar. @gasconecta no nosso Instagram e www.gasconecta.com.br no nosso site. Tudo sobre inovação e empreendedorismo. Muito obrigada.